Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Agora a gente vai para o nosso próximo painel, né? Antes da gente entrar no próximo painel, eu queria também trazer algumas informações importantes. A gente utiliza aqui o Zoom Webinar. Esse Zoom Webinar, ele só os palestrantes conseguem abrir vídeo e o som, vocês não conseguem. Então, como é que vocês falam conosco? Tem uma opção lá, QIA, Q&A. Você consegue colocar a sua pergunta e a gente traz aqui para os palestrantes e eles vão discutindo. Então, essa interação é super importante, como foi feito agora no painel pelo qual eu também estava mediando, né? Então, vocês fazem parte do nosso painel. Então, a gente conta aí com o que vocês tiverem dúvidas, pode utilizar a ferramenta Q&A. Então, para a gente dar início ao nosso próximo painel, o segundo painel do dia, a gente vai falar sobre gestão de risco dos fornecedores na época da LGPD. É um tema super relevante, a gente sabe desse ponto. Então, a gente vai trazer aqui para coordenar as atividades e apresentar o mini currículo dos palestrantes. Eu queria convidar Beto Santos, ele é head da Latina América na OneTrust, executivo de carreira internacional com mais de 25 anos de experiência na liderança de estratégias de expansão, aumento de receita e gestão de equipes de alta performance em diferentes países, e é um apaixonado em proporcionar crescimento, transformação digital e novas experiências para as empresas e seus consumidores em um mundo digitalizado. Beto, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente e eu vou passar a palavra para você. Fique à vontade. Bom, Márcio, obrigado, pessoal, obrigado pelo convite mais uma vez. Aqui a gente na OneTrust sempre muito honrado de poder estar contribuindo, né, sempre nesse assunto que é tão importante para a gente e que nos apaixona tanto. Então, obrigado, Márcio, obrigado toda a equipe que está permitindo que esse evento realmente seja realizado. A gente ficou, aprendemos bastante, né, com essa palestra anterior, ela é sempre um ponto muito importante para a gente, e acho que agora a gente pode contribuir ainda mais nessa parte de gestão de fornecedores. Então, para a gente é uma honra. E vamos lá. Então, primeiro eu queria convidar agora, então, o Michael Alvin, então, nosso ilustre amigo, ele é líder de LGPD da NOTS, ele é um profissional graduado em sistema de experiência com mais de 17 anos nessa área de TI, 8 anos ele passando em coordenação de projetos e equipes de TI. Ele atuou em diversas empresas aqui da área como suporte, como infraestruturas, desenvolvimento, treinamento, consultoria e e-commerce. Muito obrigado, Michael, por aceitar esse convite e compor essa nossa mesa virtual. Eu também queria convidar o Moacir Clapuch. O Moacir é engenheiro de soluções aqui na OneTrust. Ele tem mais de 15 anos de experiência em segurança da informação e privacidade. Ele é formado em processamento de dados e com MBA executivo na FIAP. Profissional de privacidade e proteção de dados com CIPPE, CIPM, ele é membro da IAPP e da NPPD, na área do Comitê de Segurança, então bem-vindo também, Moacir. E finalmente aqui, para compor nossa mesa, eu quero convidar o Felipe Humberto Guardiano, ele é head de TI da Cassione Advogados, pós-graduado em gestão de projetos para a FGV, é um profissional aí com mais de 14 anos de experiência na área de TI, com ênfase em governança, gestão estratégica de serviços, segurança da informação, modelagem de negócios, gerenciamento de projetos de riscos e em tecnologia. Ele vem trabalhando aí com destaque nessas implementações de projetos de software e plataformas de ERP, de GED, ECM, EM e outros serviços de TI, e também de infraestrutura aí na área de cloud computing, de virtualização, de VoIP e outsourcing, e também de gestão de área, né? Muito focado aí na ISO 20000, ITL e COVID. Então, queria dar primeiro boas-vindas aí aos três ilustres convidados para a nossa mesa. Obrigado, pessoal, por aceitarem o convite
de estar aqui com a gente. A gente vai ter um painel, acho que bastante importante para a gente trocar ideias e experiências. Mas antes eu queria convidar o Moacir para fazer uma apresentação sobre esse tema mesmo, né? A gestão de riscos de fornecedores nessa época de LGPD. Então, Moacir, bem-vindo e esteja à vontade aí na condução dessa apresentação. Obrigado, viu? Beto, muito obrigado a todos aí por estar dedicando esse tempo para escutar um pouquinho sobre gestão de risco de fornecedores. Fico também muito feliz que o último painel agora falou bastante sobre esse assunto, então já criou um pouco dessa expectativa, né, para os nossos participantes em relação a como vamos atingir essa gestão de risco, né, como eu vou manter isso atualizado. Então, vamos conversar um pouquinho, né, o que seria como conhecer esse fornecedor, né? E como é que esse processo afeta a sua organização, né? Como é que é ali dentro, no dia a dia, para te atingir e visualizar aquele perfil daquele fornecedor, né? Então, durante um ciclo de avaliação, onde você vai entender aquele relacionamento que você tem com uma organização externa, a primeira coisa que você tem que fazer é preparar a avaliação, né? Uma vez que você fez a avaliação seria quais são as perguntas, né? Qual é o tom de risco, qual que é o framework que você vai querer verificar em relação àquele relacionamento. Depois você vai começar a lidar com essas solicitações, né? Você vai estar recebendo o retorno dessas avaliações, você vai estar recebendo a necessidade da área de negócio para poder visualizar essa informação. Uma vez que você tem essa informação coletada, você vai ter que concluir essa avaliação, então você provavelmente vai ter um trabalho colaborativo interno, onde você vai interagir com as equipes, né? Por último, você vai analisar o resultado para identificar o perfil de risco, né, no qual o apetite de risco no qual a sua organização vai querer atingir, e por último, você vai chegar na parte de conduzir as reavaliações, que é um ponto importante, né? Compliance não é uma foto, né? Compliance é um filme. Então, você vai ter que manter esse estado, você vai ter que estar checando e verificando, ainda mais quando a gente está falando de dados sensíveis, né? Perante a LGPD. Então, qual avaliação que eu devo utilizar, né? Eu devo utilizar uma avaliação específica ou uma avaliação própria? Vou utilizar um framework de análise de fornecedor, como do Share Assessment, ou eu vou construir uma avaliação de acordo com a minha necessidade? Então, uma vez que você tomou essa decisão, né, o seu próximo passo é entender exatamente aonde se encaixa esse perfil. Então, hoje, você pode visualizar que a pesquisa feita pela SF Pro, que 84% do mercado está trabalhando com avaliação interna. Você está construindo a sua avaliação. Só que tem um problema, né, que a gente vai discutir um pouco mais na frente. Como é que você vai manter essa avaliação atualizada? O trabalho que você vai ter que fazer para tanto atualizar a avaliação, como também reavaliar a informação que vai estar chegando do fornecedor. Então, o mercado começou a caminhar em direção a essas metodologias, entendeu? Onde você já tem ali um padrão, você pode ajustar de acordo com a sua necessidade, porém, caso houve uma mudança na LGPD, que vai estar acontecendo com os normativos que vão estar saindo, caso haja uma mudança perante ao Bacen, perante a ANS, perante a SUSEP, você quer ter ali aquelas informações, você simplesmente vai e atualiza a versão que você está usando como base, facilitando bastante você ter essa análise do que está acontecendo, né? Então, uma vez que você tem essa informação feita, a sua preocupação agora vai ser como você vai calcular esse risco, entendeu? Porque a gente sabe que em organizações que têm várias BUs, né, várias unidades de negócio, ela pode ter um perfil de risco de acordo com aquele relacionamento específico, ela pode ter uma análise diferenciada de acordo com uma outra organização, até mesmo na mesma vertical. Cada organização vai ter seu apetite de risco. Então, é importante você ter essa definição para você conseguir visualizar o que está acontecendo durante o seu negócio. Então, a partir do momento que você está fazendo essas interações, você começa a ter o seguinte problema: como é que eu vou manter isso organizado, né? Tem um termo bem interessante, muito conhecido no início da GDPR na Europa,
que era o inferno de planilhas, né? Excel Hell, onde você tinha ali a quantidade de planilhas, a quantidade de informação, tudo espalhado para você conseguir gerenciar. Então, hoje, você ter essa preocupação de como você vai manter essa documentação organizada para você conseguir comprovar, evidenciar, ou até mesmo fazer a prestação de conta, né? Accountability do seu processo, né? Da sua análise, é importante você ter essa preocupação, né? Então, a partir do momento que você está fazendo esse processo, surge uma outra dúvida. Como eu vou engajar as equipes dentro da minha organização, né? Será que eu vou compartilhar uma planilha Excel? Eu vou compartilhar um documento Word? Eu vou trocar por e-mail e depois eu vou exportar esse e-mail para o folder? Então, você ter essa preocupação, porque você não vai ter todas as informações, né? Provavelmente você vai estar gerenciando o compliance, a visão geral, mas o teor do risco ou o teor do framework a ser aplicado venha de outros departamentos, venha de outras interações com outras, vamos dizer assim, pessoas específicas ali dentro, onde vão estar apontando aquela necessidade. Então, é importante você ter essa visão, você vai ter essa necessidade de criar esse meio de colaboração, né? E por último, não por último, né? E um próximo ponto é como é que você vai analisar aquela documentação, sabe? Eu tive contatos com organizações que a quantidade de análise é tão grande que as pessoas acabam deixando de lado, só se preocupam realmente com uma ou duas que vai conseguir fazer análise, ou então tem análise que está levando 3, 4, 5, 6 meses. E aí demora você ter esse feedback, demora você ter esse posicionamento de risco e pode até criar uma situação comprometedora ao seu negócio ou à sua estratégia aí de manter a privacidade e a conformidade perante ao seu framework, a sua lei ou a sua estratégia. Então, agilizar essa análise é um teor importantíssimo para você conseguir atingir esse compliance atual, né? E, por último, é como você vai fazer a revalidação, né? O que eu preciso saber? Eu preciso ter essa informação anualmente, eu preciso ter os seguintes documentos aqui atualizados, o que é que vai ser o necessário? E como é que eu vou estar controlando isso, né? Quando a gente está falando de 30 fornecedores, é fácil, né? Mas eu já tive contato com organizações que chegaram a mencionar 30 mil fornecedores. Então, como é que você consegue ter essa visualização, né? A gente sabe que o risco não está somente em relação aos dados, mas pode ter riscos específicos ao seu negócio mediante a direito do trabalho, a segurança do trabalho. Então, tudo que você precisa levantar perante aquele fornecedor, você vai conseguir manter dessa forma atualizada e gerenciar. E uma vez que você entende que um programa, né? um programa para ter essa visão dos seus fornecedores, tem todas essas pequenas complicações e desafios, né? O que seriam uns 10 passos para eu conseguir padronizar, né? Uma coisa muito importante, quando a gente fala em padronizar a gestão de risco de fornecedores, é você ter um sistema onde você consegue visualizar o teor, a qualidade de como está o seu processo avançando, o tempo dele, vai começar a medir, né, o tempo de resposta, o tempo que você leva para ter o primeiro perfil daquele fornecedor, até mesmo, né, você pode estar verificando o próprio relacionamento daquele fornecedor mediante a sua organização. Então, quais seriam esses 10 passos para poder atingir esse sucesso, né? Então, começando, o primeiro ponto é padronizar uma avaliação, né? Um ponto legal nesse passo é que a gente sabe que leis, frameworks mudam constantemente, né? Então, quando a gente monta a nossa avaliação, a preocupação maior é você ter bem claro dentro do seu processo aonde aquelas perguntas fazem relação naquele framework, naquela lei ou naquele teor. Porque depois você precisa voltar e ajustar aquela pergunta ou modificar caso haja uma mudança na normativa, na jurisprudência, entendeu? Então,
vem um ponto bem legal. Se você não está preparado para fazer esse ponto de padronização mediante as suas avaliações, você pode utilizar avaliações do mercado, né? Como, por exemplo, o SIG do Share Assessment. O SIG vai lançar agora, no final do mês, a versão nova, por exemplo, do Share Assessment, do SIG, que já traz todo o escopo de LGPD ali dentro, facilitando bastante as organizações que estão com interesse de fazer uma validação de risco mediante aquele fornecedor, né? Você pode pegar a avaliação do SIG e utilizar como base para a sua, fazer um ajuste, e aí não se preocupar mais em atualizar a parte técnica, porque o SIG, todo ano, ele vai estar disponibilizando uma nova versão, facilitando aí a sua atualização mediante do seu programa, né? Outro ponto é padronizar a metodologia de risco. Qual vai ser as categorias que eu vou utilizar, né? Eu vou trabalhar no modelo unidimensional, vou trabalhar numa matriz, eu vou ter uma formulação de risco. O que é que vai trazer risco para o meu relacionamento? Entendeu? Eu vou simplesmente verificar ali privacidade, segurança, ou vou verificar também marketing, ou vou verificar também segurança da informação, ou segurança física, ou talvez operacional. Então, você vai ter essa preocupação de definir quais são as categorias que você vai estar utilizando, e a partir do momento que você definir essas categorias, você vai conseguir também apontar a sua matriz de risco, né? Se você vai trabalhar com probabilidade, impacto, ou simplesmente um unidimensional para você ter um acesso, vamos dizer assim, básico em relação àquele fornecedor, né? Então, a partir do momento que você está coletando as informações, você já tem um padrão de como você vai estar visualizando esses riscos, você vai ter que definir, de acordo com o seu negócio, quais são as metas vitais ali para o seu dia a dia. Se você estiver preocupado com as informações da LGPD, você vai querer ver se aquela empresa já atingiu os controles necessários, já atingiu a conformidade da LGPD. Ou então, se você estiver preocupado com algumas características específicas da ANS, da CNS, você vai poder vir trazer ali quais são aqueles pontos que você quer validar, quais são aqueles clientes, aqueles fornecedores que atingiram ali 100%, 80%. Então, é importante você ter o quê? Tanto essa capacidade de padronizar essas perguntas, mas também de visualizar o resultado que vai estar acontecendo. Você tem que ter isso em mente para você conseguir tirar o melhor proveito ali do seu dia a dia. Então, a partir do momento que você começa a coletar essas informações, eu até brinco bastante, né, com as conversas que eu tenho no mercado ultimamente. Você imagina assim, vamos dizer que você tem 300 fornecedores e a sua avaliação está com 50 perguntas, né? Então, você põe aí 30 vezes 50, e aí você imagina que dentro dessas perguntas vai ter perguntas do tipo sim ou não, ou de você selecionar uma opção específica. Resumindo, perguntas que você consegue padronizar a resposta. E para cada aquela pergunta, você vai ter que fazer uma análise de risco. Você vai ter que fazer uma verificação se faz sentido ou não perante o seu negócio, aquela pergunta, e o impacto que pode trazer para o seu dia a dia. Então, você ter uma avaliação inteligente, onde ela pode facilmente já flagrar, né, já recomendar uma ação, ou apontar ali um risco, ou apontar ali um gap específico daquele fornecedor, de acordo com a resposta, vai diminuir bastante o seu tempo, né? A gente sabe hoje que conseguir autorização para aumentar, né, o número de pessoas no departamento está complicado, e então, quanto mais a gente conseguir automatizar, facilitar e tirar, né, o trabalho do dia a dia manual ali da verificação e focar em cima da mitigação, da análise, é o ideal, né? Você sair ali do dia a dia e ir para o estratégico, você realmente conseguir visualizar o que está acontecendo. Então, você tem que ter uma inteligência para conseguir você ter esse processo automatizado. Bom? Segundo ponto é centralização. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você quer oferecer para a sua organização um ponto único, né? Tem um termo, eu estou locado aqui em Atlanta, né? Tem um termo aqui nos Estados Unidos, muito engraçado, que eu acho que é
o único pescoço para você apertar, né? Então, fica muito mais fácil quando você visualiza ali o que está acontecendo dos seus fornecedores num único ponto. Então, você vai estar trabalhando com desafios, como você vai entender que cada unidade de negócio vai ter sua lista de fornecedores, vai ter um sistema diferente. Talvez você já tenha um sistema lidando, por exemplo, com contratos, mas você quer manter uma sincronização. É importante um contrato ter uma noção daquele perfil de risco daquele fornecedor. Então, essa necessidade de você centralizar e visualizar o que está acontecendo com seus fornecedores é importante, porque você quer padronizar esse processo, né? Você quer facilitar a interação e a divisão de conhecimento no seu dia a dia. Um ponto, eu acho que esse aqui a gente nem precisa falar muito, né? Mas o ponto essencial para o nosso processo, né? Que a gente precisa ter o nível de risco daquele fornecedor. Então, esse passo, você precisa definir. Por exemplo, se você estiver trabalhando várias categorias, qual vai ser a sua preocupação ali? Eu vou preocupar com maior risco, eu vou preocupar com uma média de risco, eu vou preocupar exatamente vou criar uma soma para poder gerar para mim um código que vai estar relacionado com esse risco. Então, você tem que estar claro isso para você, que você vai definir como aquele fornecedor sendo risco alto, médio ou baixo, de acordo com as informações que você vai estar coletando, entendeu? Porque a intenção é você facilmente passar o olho e visualizar aquele perfil daquele fornecedor, né? Um outro ponto para você ter esse teu processo definido é que tipo de perguntas que você vai fazer, né? Por exemplo, se você tem um fornecedor que está oferecendo um software na nuvem, talvez as perguntas em relação à infraestrutura, o relacionamento da segurança física dele, da interação física, não faz sentido para aquela pergunta. Ou então, se você vai fazer uma avaliação específica para um fornecedor de equipamento de segurança, talvez você não tenha a mesma necessidade de pedir a documentação ou certificação de um fornecedor de vendas de equipamentos eletrônicos. Então, isso tudo é importante você ter esse processo definido, a avaliação correta para aquele fornecedor, né? Mas, claro, gente, isso aqui, tudo que a gente está falando aqui, será aquela padronização perfeita dentro de uma solução. A gente sabe que cada organização vai ter vamos dizer, a sua maturidade. O importante é começar a coletar as informações e depois a gente vai ali dividindo e aprimorizando e melhorando esse conhecimento daquele relacionamento, né? E, por último, desculpa, não por último, né? Eu estou com essa mania de falar por último hoje, mas o sétimo passo, facilite a resposta dos seus fornecedores. Eu sempre brinco, né, com os profissionais que eu converso bastante. Você imagina fazer uma avaliação, né? E aí você recebe aquela avaliação daquele fornecedor. Aí, no ano que vem, você tem que fazer aquela avaliação novamente. Em vez de você mandar aquela avaliação em branco, você pode mandar aquela avaliação já pré-preenchida, oferecendo para ele simplesmente alterar aquilo que ele achar necessário. A intenção é realmente trazer para perto aquela pessoa que vai estar oferecendo a informação para o seu negócio. É importante aquela informação ser de qualidade, é importante que aquela informação seja ágil, que chegue o mais rápido possível à sua organização. Então, criar formas de facilitar essa interação, esse preenchimento é importante para você conseguir atingir o sucesso, né? Aí depois você vai estar fazendo a análise de risco. A análise de risco vai ser basicamente onde você vai estar montando ali quais são os gaps, né? Vai ter organizações que vai ter essa necessidade de trabalhar com aquele fornecedor para aprimorar aquele nível de risco, né? E vai ter organizações que simplesmente vai falar, olha, desculpa, a sua organização não atingiu aquele resultado. Mediante os dois, você vai ter esse perfil, né? Ela vai te dar uma possibilidade de você visualizar as tarefas que aquele fornecedor vai estar executando, quais são as ações que aquele fornecedor vai ter que estar provando para vocês para atingir, para mitigar aquele risco, remediar aquele risco e conseguir atingir o nível necessário para ter o relacionamento no seu dia a dia, né? Uma vez que você colocou esse processo, né, no chão, né, no ponto, você tem que definir o que vai causar uma reavaliação, né? Qual vai ser os acionadores dessa reavaliação. Então,
eu vou estar fazendo uma nova reavaliação toda vez numa renovação de contratos, ou eu vou ter um processo de reavaliação toda vez que a ANPD publicar uma norma, eu vou ter um processo de reavaliação quando o ISO 27001 ou o ISO 9000 vencer daquela organização para pedir opções. Então, isso tudo, ela te dá, vamos dizer assim, você vai ter que definir, porque o seu processo, né, como mencionei anteriormente, você vai ter que nunca ser estático, né? Ele vai estar sempre mudando. E o ponto legal, né, de você conseguir definir essa organização é que você não precisa estar com tudo na mão no mesmo momento, né? Mas você tem que estar assim, ligado para esses pontos, né? A partir do momento que você percebeu, opa, isso aqui está fazendo sentido, isso aqui está fazendo sentido, então vou começar a criar essas regras para toda vez automaticamente acontecer aquela ação específica, né? Aquele item específico, eu vou estar renovando e coletando novamente essas informações para poder atingir, né? E por último, manter uma rota de auditoria. Eu participei de alguns eventos de painel com a NPD, por exemplo, onde foi muito mencionado, né, a sua capacidade ali de responder ao princípio de responsabilidade e prestação de contas, né? Você não só demonstrar a documentação, mas também conseguir apontar quem foi que executou a ação, o que foi feito, né? Qual foi o perfil inicial encontrado, qual é o perfil que está sendo alterado, como é que está essa evolução dessa maturidade em relação a essa compliance, né? Em relação a essa coleta de informação. Então, é importante você ter esses dados de fácil disponibilidade e conseguir comprovar aí as suas provas. Gente, tentei falar aqui o mais rápido possível, para poder bater um papo legal com o Beto, com o Maicon e com o Felipe. E a intenção aqui hoje é a gente poder trazer ali no dia a dia, né, como é que seria essa interação na gestão de risco dos fornecedores. Beto, passo para você a palavra de volta. Muito obrigado, meu amigo, e vamos seguindo com o nosso plano aqui. Obrigado, Moacir. Foi realmente, acho que o quanto importante a gente ir a fundo nesse assunto, né? Esse gerenciamento de risco de parceiros é uma coisa que a gente tem realmente acompanhado de perto nas instituições. E para isso eu queria convidar aqui o Maicon e o Felipe para participar. Então, eu queria ver de vocês dois como que vocês estão vendo essa conversa no mercado sobre esse tema de gerenciamento de risco de terceiros e como que vocês estão se preparando em cada uma das suas organizações para esse tema. E aí eu podia, por favor, pedir para o Maicon começar e depois o Felipe. Como vocês estão enxergando esse tema de gerenciamento de riscos de terceiros aí nas organizações de vocês e o que vocês têm ouvido no mercado? Tá. Bom dia, pessoal, tudo bom? Moacir, parabéns, viu? Muito boa sua apresentação aí, esclareceu bastante para a gente, tá? Beto, bom, eu tenho uma experiência se tratando aí de LGPD e GDPR, né? Eu já participei de mais de 40 assessments aí em organizações de médio e grande porte. Lá atrás, a gente via essas empresas investindo pesado em tecnologia, pessoal, política, para o tratamento dos dados, tá? Elas se preocupavam com segurança, com as hipóteses de tratamento, inúmeros fatores internos, mas não tinha esse mesmo olhar para o seu fornecedor, né? Será que aquele fornecedor está gastando energia da forma que eu gasto para proteger os dados pessoais que eu vou entregar para ele? Será que esse fornecedor é o esperado ele tem um esforço esperado pela nossa organização? Esse desconhecimento que as companhias têm dos terceiros e qual o nível de riscos que eles podem trazer para o negócio é um erro. E é um erro que a organização pode pagar muito caro por cometer, tá? A má escolha de um fornecedor hoje, ela pode impactar negativamente na reputação da sua organização no mercado. Por isso, a importância da avaliação da análise de risco, né? E do programa de gestão de fornecedores. Felipe, quer complementar? É um prazer, obrigado pelo convite, pessoal. Moacir realmente foi bem didático aí
colocando os passos, né, até chegar no 10º ali para ter uma boa gestão de fornecedor, né? E aí, emendando, na verdade, com o que o Maicon comentou, de fato, né, eu vou falar um pouquinho do escritório, né, eu trabalho, né, sou head de TI de um escritório de advocacia, o Castione Advogados. É um escritório de médio porte, né, e por qual motivo, né, alguns podem estar se perguntando, um escritório de advocacia, por exemplo, faz a gestão de fornecedor, né, por qual motivo é tão necessário e essencial e importante, né? Olhando a nossa cadeia aí de suprimento, né, de atendimento, ou mesmo dos fornecedores, nós temos bastantes fornecedores, né, fazendo o serviço direto ou indiretamente aqui por escritório, né? Não atividade fim, mas atividade meio, por exemplo, né? E para um escritório de advocacia, dados, informações, antes mesmo da própria LGPD, de leis, etc., pela essência mesmo, né, do escritório, né, por ter essa característica, dados e informações sempre foram extremamente importantes para a gente, sempre foram sensíveis, né, para a gente. Então, quando delegamos determinado atividade, trabalho, para que esse fornecedor tenha esse acesso, né, a essas informações ou do escritório, de fato, nós temos que saber de que maneira ele está tratando, lidando, fazendo, né? E aí, por esse motivo, nós aqui enxergamos, né, não somente o escritório, mas aí, olhando o mercado, né, como um todo, estão olhando cada vez mais essa parte de gestão dos fornecedores mesmo em si. Antes mesmo de LGPD, por exemplo, numa ISO, né, 27001, já tinha um trecho ali que abordava e que falava, né, que a empresa, né, para ficar aderente a uma ISO, por exemplo, 27001, ela tinha que ter o olhar também para essa gestão de fornecedores. Então, aí se dá, né, e aí eu explico, na verdade, a importância para olhar para isso. E aí eu queria aproveitar também e compartilhar com vocês a experiência que nós estamos tendo e, de fato, estamos vivenciando um processo aí. Quando, né, o time da OneTrust me convidou para ser um dos panelistas aí para compartilhar um pouquinho da minha experiência, eu falei, opa, mas nós não implementamos e terminamos ainda o projeto, né? Nós estamos colocando aqui no escritório o OneTrust e fazendo a gestão de fornecedores com o OneTrust. Falei, nós não terminamos ainda, será que é o momento de falar? E aí a gente conversou, discutiu e chegamos à conclusão que sim, né? Para explicar justamente essa importância, né, da gestão dos dados do escritório, e para falar que, através do próprio OneTrust, ao invés de utilizarmos planilhas, ao invés de utilizarmos, fazer uma gestão para que cada área, por exemplo, faça de um modo, nós chegamos à conclusão que nós precisávamos de um software para nos apoiar, né, para apoiar a área que está fazendo essa gestão desses fornecedores. E foi bacana, né, a apresentação do Moacir, que ele colocou os passos, e isso, assim, meio que refletiu com aquilo que nós estamos fazendo dentro da própria plataforma do OneTrust. Decidimos não utilizar planilhas, utilizar sim a plataforma, e nós tivemos um ganho. Claro, acho que não é o momento, a gente não vai fazer a apresentação em si da plataforma, né? Mas, assim, de maneira muito prática, em termos de utilização, e a mesma avaliação desses fornecedores dentro de uma única plataforma. Eu não sou contra utilizar Excel ou qualquer outro meio, né? Mas a gente tem que ter eficiência, né? E tem que ser algo único, né, para a empresa, no nosso caso aqui no escritório. Então, nesse caso, o OneTrust, pelo menos nesse ponto, né? Não pelo menos, mas esse ponto está atingindo de maneira super satisfatória aqui para o escritório. Nós não terminamos ainda, quando terminar, claro, a gente, né, pode tornar o case aí público, abrir com mais informações, com mais detalhes, contar mesmo a trajetória do projeto, como que nós vislumbramos, desenvolvemos e entregamos, e o quanto nós estamos tendo de ganhos. Mas, assim, de maneira, aí resumindo, né, de maneira prática, tem sido, para a gente, nesse momento, mesmo não concluindo, está sendo bem satisfatório, né, muito satisfatório, na verdade. E a gente está com um olhar, uma expectativa muito grande de entregar algo bem interessante e bacana para o escritório, em termos especificamente na gestão de fornecedores. Eu acho que é interessante ter essa fala, né, de alguém que está numa transição, ainda não está concluído,
mas a gente está caminhando para que a gente tenha sucesso na implementação desse projeto. Obrigado, Felipe. Obrigado, Michael. E o Felipe está se livrando do Excel Hell que o Moacir comentou, né? Acho que isso Convencendo algumas pessoas para tirar o Excel, tirando do braço delas, para colocar na plataforma. De fato, é um desafio. Desafio, sim. Você sabe que eu sou dessa época que o Moacir comentou, né? E depois que eu descobri a OneTrust, realmente eu posso dizer que minha vida mudou bastante. Que bom que a gente pôde fazer essa diferença, Michael. E eu queria, então, já emendar uma pergunta para o Moacir. Eu vou aproveitar, Moacir, a pergunta que eu ia te fazer, o pessoal também aqui acabou perguntando. Obrigado pela interação, pessoal. Então, tem uma pergunta aqui do Rodrigo e uma da Rafaela, em emenda com o que eu queria te perguntar, Moacir. Então, ambos estão entendendo, né, a necessidade de ter esse sistema de gestão de riscos, né, dos fornecedores, e ter um sistema, e é onde a OneTrust pode ajudar, e tem ajudado aí várias empresas, né? Mas, por exemplo, a pergunta do Rodrigo aqui é como que você pode fazer uma gestão de risco daquele fornecedor que ainda não foi contratado, né? Como que ele pode começar essa análise de risco antes da contratação? E a pergunta da Rafaela também complementa, é como que os fornecedores já contratados, como que a gente atualiza, por exemplo, a documentação desses fornecedores, que a gente sabe que eles estão se atualizando com as mudanças da lei, que são sempre constantes. Então, acho que essas duas perguntas combinam com o que eu ia te perguntar, Moacir, o que a gente tem aí pela frente, né? Quais são os benefícios que a OneTrust tem trazido aí para o mercado, e tem uma palavrinha que eu gosto muito aqui na OneTrust, que é a Vendorpedia, né? Então, como funciona a Vendorpedia? Você podia explicar um pouquinho para a gente, que acho que isso ajuda a responder essas duas perguntas do Rodrigo e da Rafaela, amor. Claro, ótimo, Beto. Muito obrigado pelos comentários, Felipe e Michael. Fico muito feliz que pelo menos vocês gostaram da apresentação e foi didática. Então, Beto, Rodrigo, na verdade. Então, Rodrigo, olha que interessante, né? A OneTrust hoje tem essa palavrinha bonita aí que o Beto gosta, né? Vendorpedia, né? A Vendorpedia, ela traz para você hoje quase 70 mil fornecedores cadastrados, né? E você pode também ter as suas informações disponíveis na Vendorpedia para poder facilitar essa interação. Então, a Vendorpedia, ela já consegue trazer para você ali um risco básico em relação àquele fornecedor. Então, você já vai conseguir ter uma noção perante aquele fornecedor. Só que a gente sempre fala o seguinte, né? O risco que vem disponível, ele ainda não está, vamos dizer assim, variável ou ajustado de acordo com as suas, vamos dizer assim, suas qualidades, suas necessidades, né? O seu objetivo. Então, é sempre importante, você pode utilizar, né? Na verdade, funciona muito bem, eu até menciono que funciona muito bem para o time, para as empresas como o SMB, né? O Small Business e Medium Business, que não tem essa capacidade de fazer toda essa análise, já prefere ter ali um escopo inicial, mas também oferece para você o quê? Startar um tipo de avaliação para você coletar maiores informações, né? A gente sempre sugere que você tenha esse perfil de acordo com o seu negócio. Mas você pode começar a utilizar as informações disponíveis no mercado, né? A gente tem outras, como é que eu posso dizer, outras parceiros dentro da OneTrust, como Secure Scorecard ou outras empresas, que a gente consegue trazer essas informações externas diretamente para dentro da OneTrust e trazer essa visualização, esse perfil de risco, né? A própria solução da OneTrust, ela foi feita com essa intenção de estar sempre flexível a trazer inteligência, conhecimento de ferramentas externas, facilitando bastante isso, a integração ou ter esses dados disponíveis dentro da sua organização, né? Mas, Rodrigo, com certeza você tem essa possibilidade, mas a minha sugestão é sempre, assim que você ter essa visão inicial, tentar coletar quanto aquela visão inicial faz referência ao seu negócio, tá bom? E respondendo a pergunta da Rafaela, né? A OneTrust, ela consegue realmente trazer para você uma automação exatamente nos pontos que você precisa. Então, eu já tive discussões a respeito de se preocupar com a documentação dos fornecedores. A gente consegue obrigar o fornecedor, né,
enviar a documentação por formulário e a gente consegue, depois dessa documentação, ela entrar no sistema, a gente consegue verificar as informações que tem disponíveis no momento que ele cadastrou, então eu consigo ter uma data relacionada com aquele envio, e aí a solução pode apontar para você, olha, vai expirar, ou você pode automatizar esse processo, ó, um mês antes de expirar, envia uma nova avaliação, entendeu? Com essa mensagem para o fornecedor preencher e atualizar a documentação. Então, tem formas, sim, Rafaela, de ajustar isso, como tem formas também de você coletar informações, por exemplo, da unidade de negócio que recebeu o serviço e você ter uma categoria de qualidade daquele fornecedor, como também você tem formas de estar coletando essas informações de outros sistemas dentro da sua organização ou atualizando o sistema da sua organização, né? Por exemplo, eu tenho casos de cliente que começa um processo no Salesforce e dispara dentro da OneTrust para coletar esse perfil de risco, uma vez que começou o processo de interação com aquele fornecedor, como também eu tenho soluções que iniciam pela OneTrust e faz essa sincronização com outros sistemas de CRM do mercado. Então, a solução, ela realmente oferece aí essa disponibilidade. Mas o ponto legal mesmo da OneTrust é você o quê? Ter accountability e a colaboração, né? Essa capacidade de prestar conta, essa facilidade que você vai ter de interagir com as equipes, né? Porque, além de você coletar as informações, analisar as informações, você tem que disponibilizar as informações. Então, quem realmente vai utilizar ali no dia a dia o fornecedor, talvez a área de compras, né? Talvez a equipe jurídica, ela precisa ter acesso e ter a informação realmente que está acontecendo. Beto, eu acho que eu cobri os dois ali, acho que falei um pouquinho da OneTrust. Você acha que falo mais alguma coisa ou tá bom assim? Você que dita, Beto. Não, eu acho que é legal, Mo, e aí tem um comentário aqui da Karina também, que apesar das plataformas auxiliarem, né, ela continua ainda usando muito o Excel internamente para o controle na empresa, né? Então, acho que era legal, Mo, você puder entrar um pouquinho mais a fundo, né? O como que a gente consegue melhorar, né, através da OneTrust, né, a vida da Karina e dos outros, né, nesse controle, que eu sei que a gente brinca, né, que Excel hell, né, mas o Excel, ele aceita erro, né, é difícil. Então, como que a gente pode ajudar essas empresas nesses processos? E acho que o que a OneTrust permite, né, com a nossa plataforma, e além desses controles feitos de Excel, né? Eu sei que você cobriu bastante. E só a Solange, para comentar, você me perguntou se a gente vai ter acesso às apresentações. Vamos ter sim, e se você visitar o site da OneTrust, você pode solicitar uma apresentação diretamente para a sua empresa. Então, não sei em que empresa que você atua, mas você entrando no site da OneTrust, tem uma opção lá, solicitar uma apresentação, e a gente pode fazer uma apresentação diretamente para você, de acordo com as suas necessidades, tá, Solange? Vai ser um prazer. Então, eu vou complementar um pouquinho, então, da interação da Karina. Então, Karina, primeiramente, né, a OneTrust, ela não acredita em perder o trabalho já feito, né? Então, hoje você tem a forma de trazer a informação para dentro da OneTrust. Então, eu consigo importar suas planilhas Excel, eu consigo plugar em bases de dados onde você tem informação e trazer essas informações aqui para dentro, você não vai precisar reescrever na OneTrust. E a OneTrust, ela tem um ponto mágico, que você consegue definir os campos que você vai estar coletando. Da mesma forma que você consegue colocar as colunas na planilha Excel, dentro da OneTrust você consegue definir quais são essas colunas. E aí, quando você vai importar o trabalho já feito, o formato de importação, ela acaba refletindo exatamente sua planilha Excel, porque ela vai estar coletando os dados que você precisa. E da mesma forma que você tem fórmula no Excel, você consegue também fazer cálculo de risco dentro da OneTrust, você consegue fazer análise e notificar pessoas de acordo com as informações. Vai expirar o contrato, deixa eu notificar as partes envolvidas para apontar se precisam ou não renovar esse contrato. Já tem mais de 2 anos, mais de 3 anos que eu recebi o contrato social, deixa eu interagir com aquele fornecedor e coletar novamente aquela informação. Então, isso tudo você consegue automatizar, né? Eu sempre digo bastante que, mesmo com todo esse potencial de automatização,
Você não precisa começar com tudo ligado no máximo, né? A intenção aqui não é deixar você parada 10 meses durante um processo de implementação, né? Na verdade, a gente não leva 10 meses, tá? Estou querendo dizer assim, que você não precisa automatizar tudo para começar a utilizar. Você pode facilitar e automatizar num certo ponto, e a partir do momento que você tem acesso, você já consegue consumir a solução. E nada impede, daqui a 2, 3 meses, você flagrar uma automação, mudar um serviço manual para um serviço automático, e você vai ter essa confiança a partir do momento que a sua maturidade na plataforma, a sua maturidade dentro da organização, né, o culturamento da organização for acontecendo, você vai conseguir facilmente atualizar aqui dentro e automatizar esses seus processos, tá bom? Acho que, Beto, acho que eu deixei bem claro para a Karina que ela não precisa se preocupar mais com a planilha Excel dela, que nós vamos resolver o problema. É isso aí. É isso aí, Karina. E a gente vai entrar em contato com você. Obrigado pela mensagem aqui. E eu queria trazer, obrigado, amor. Eu queria trazer um pouquinho agora o Felipe para a conversa. Felipe, você viu aqui que o Moacir deu mais algumas dicas aí dos benefícios da OneTrust. Você está nesse processo, né? Eu sei que você comentou que ele ainda não está finalizado, mas você já consegue ver aí benefícios dessa implementação, o que a OneTrust tem trazido para você no dia a dia, e ainda mais com esses comentários que o Moacir trouxe aqui para a gente, como você está enxergando essa parte dos benefícios, o que tem ajudado a você nesse processo de implementação, Felipe? É ótimo. Para a gente, internamente, quando nós trabalhávamos, né, eu já falo trabalhávamos no passado, porque nós não vamos voltar a utilizar do modo antigo, né? Era extremamente descentralizado, né? Cada área tinha uma certa autonomia, o que dava, em algum momento, um pouquinho mais de agilidade para eles, financeiro, faturamento, etc. Tinha uma certa autonomia na parte de gestão em si dos fornecedores. Mas isso, numa contrapartida, trazia um risco muito grande para o negócio, para o escritório, né? Ao passo que você dá autonomia para que cada um contrate da maneira como acha melhor, ele pode contratar, né, um fornecedor que não tem uma classificação boa, ou mesmo a área não necessariamente vai ter um conhecimento do risco, né, que ele está tendo fazendo a contratação de um prestador de serviço que não tem uma qualificação boa. Então, para a gente, o que a gente fez, né, e com o auxílio justamente da plataforma, foi concentrar em um único local, deixar justamente no próprio OneTrust, e todas as regras únicas, de uma vez só, na verdade, para o escritório inteiro, e não uma regra ou uma orientação para que cada área tenha, na sua própria definição, uma maneira de fazer gestão, né, dos fornecedores. É uma única gestão para uma única empresa, no caso o escritório, e de uma única vez. Então, nesse sentido, né, de identificar falhas na contratação de fornecedores, de identificar, analisar os riscos, né, potenciais em determinados fornecedores, por exemplo, isso para a gente, né, fazer uma análise, por exemplo, de due diligence, né, de fornecedores dentro mesmo do próprio escritório, para a gente se tornou mais eficiente, está se tornando, na verdade, mais eficiente, né, um único local para fazer essa administração. Esse é um ponto que eu destaco assim de extrema importância e facilitação para a gente. Um outro ponto que eu vi que, né, tiveram algumas perguntas voltadas para isso, né, e o Moacir também comentou bastante sobre a parte das planilhas, e ele citou, né, o exemplo de importação e exportação. Nós passamos por isso, e de fato, né, nós tínhamos já uma planilha, um certo controle, ou algumas, né, para fazer o controle desses fornecedores, e o campo, por exemplo, que não tinha lá no OneTrust, nós criamos dentro do OneTrust, ou acrescentamos, na verdade, com base na planilha. Então, aquela coluna, por exemplo, que nós utilizamos, um exemplo claro, o fornecedor, ele está em compliance, por exemplo, com a LGPD, eles têm minimamente um controle voltado para a parte LGPD, nós acrescentamos no nosso próprio OneTrust, então, no momento de fazer a importação, nós não perdemos absolutamente nada, a gente conseguiu construir e modular, na verdade, de modo a meio que o sistema comportar aquilo que estava dentro da planilha. Então, essa fase de transição, né, dos dados que nós tínhamos, né, dados legados, nós não perdemos. Então, isso também foi algo facilitador para a gente aí no momento do projeto. Essa fase nós já passamos, e foi algo que realmente deu... Até para quem estava utilizando antes a planilha, foi até confortável, falar, opa, a informação que eu tinha ali, vocês conseguiram colocar na ferramenta, então eu não perdi algo, né? Então, para a própria pessoa, né, que olhava antes, olhou, ok, tudo bem, está dentro da próprio sistema, só não estou usando uma planilha, mas estou olhando a mesma informação
dentro de algo já estruturado, né? Então, isso também foi algo a gente olha assim como destaque, tá? Que ótimo, pô, muito bom ouvir, Felipe, obrigado, cara. E, Michael, agora indo para você, né? A gente ouviu aí os comentários da apresentação do Moacir, esses benefícios, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí na DOTS, né? Como que tá para você essa gestão de fornecedores, se vocês estão usando essas melhores práticas lá que o Moacir foi colocando os passos, né? Como que tá no dia a dia aí para vocês, essa implementação de OneTrust, como tem ajudado e como você tem adequado essas práticas aí na DOTS no seu dia a dia? Vamos lá, Beto. Bom, na DOTS nós incorporamos a avaliação de fornecedores no Privacy by Design, né? Que é o modelo de privacidade desde a concepção. Nós utilizamos a OneTrust, né? O módulo de automação das avaliações, que ele casa ali perfeitamente com o módulo de gestão de fornecedores, né? E conseguimos disponibilizar aí para os responsáveis pela contratação um formulário onde eles solicitam a avaliação de fornecedores, né? Já ali antes da contratação, né? Que foi até a pergunta do Rodrigo, né? Como que avaliar um fornecedor que você ainda está contratando, né? Então, essa avaliação é feita de forma antecipada, né? Sendo que todas as BUs aqui na DOTS, elas têm autonomia para a contratação de fornecedores, tá? Então, caso esse fornecedor ele seja o mais desejado ali pela área, até pela experiência do fornecedor, enfim, e o resultado dele não seja tão agradável, nós levamos esse resultado ao comitê de privacidade, tá? Ou para a área de compliance, dependendo do risco que a gente identifica ali, tá? E subimos o tema para a decisão da alta diretoria. Mas é importante ressaltar que, assim, se a diretoria optar pela contratação desse fornecedor, nós já sabemos os riscos e podemos agir preventivamente. A gente pode solicitar um maior esforço para o fornecedor para mitigar esses riscos, falar da nossa preocupação com esses riscos. Isso é possível só se você tiver um programa de gestão de fornecedores. Se você não tiver, você não vai conseguir fazer, tá? Eu acho imprescindível incorporar no modelo de Privacy by Design a avaliação de fornecedores, tá? Bom, quanto às melhores práticas, né? O que eu percebo, no meu entendimento, é um programa de gestão de riscos que deve contemplar a gestão de fornecedores, tá? Também é imprescindível aí a comunicação e integração entre os times, né? Então, suprimentos deve conversar bastante com segurança, com governança, com compliance, deve haver essa integração ali, né? Definição de riscos, né? O que é aceitável, né? Bem como o Moacir mostrou ali a matriz de riscos, né? O que é aceitável para a organização, né? Pensar em como assegurar a proteção de privacidade dos titulares, né? Quando a gente fala em LGPD, né? E muito importante também é a gente ter uma classificação do terceiro, né? Um terceiro que fornece um serviço mais crítico para a nossa organização deve ser avaliado diferentemente de outro que não traz tantos riscos assim pelo serviço que presta, tá? Bom, e por último, feito tudo isso, né, nas melhores práticas, a avaliação contínua do fornecedor, né? Não é porque fez a avaliação do fornecedor, o Moacir até comentou ali, né, quanto tempo você vai demorar para avaliar esse fornecedor de novo, enfim, a OneTrust, ela tem essa automação também, né? Essa avaliação contínua, ela é muito importante, né? O terceiro que fornece um serviço mais crítico, né, como eu disse anteriormente, deve ser avaliado em um período mais curto de tempo, né, no meu entender. Então, se a gente avalia um fornecedor a cada um ano, esse que é mais crítico para mim, que presta um serviço mais crítico, eu trago ele ali para uma vez por semestre, né? Eu faço uma avaliação com ele uma vez por semestre, tá? Então, eu acho que essas são as melhores práticas. Também ali, o que chamou a atenção do comentário da Karina, né? Karina, o que mais a gente esbarra é uma mudança cultural mesmo na empresa, tá? Plataforma nós temos, dinheiro a empresa tem para investir, mas o problema é um problema cultural.
alterar, né, mudar a cultura da empresa depois de um processo estar instalado realmente é bem difícil, tá? Mas boa sorte, viu? E outra coisa, tá? O Moacir falou, talvez ele tenha esquecido, mas assim, se o gestor ele gosta tanto de planilhas de Excel, a OneTrust ela exporta para Excel, tá? Ele pode ver todos os relatórios dele ali no Excel, tá bom? Boa, Michael, você até respondeu uma pergunta do Felipe aqui. O Felipe estava perguntando, né, a gente pode importar em Excel, como o Moacir comentou, mas a gente pode também exportar, né, no caso de ter que compartilhar alguma informação, de alguma forma reportar para alguém. E aí o Michael já deu essa resposta para você, Felipe. A gente pode exportar sim. E aproveitando o comentário do Felipe, né? O Felipe me pergunta aqui, né, se existem os painéis e dashboards nessas ferramentas da OneTrust. Eu vou passar para o Mo, mas vou dar meu comentário pessoal antes. Felipe, a coisa que eu mais gosto da OneTrust é justamente essa parte. São os painéis, os dashboards, porque eu não sou naquele techniquez. Então, para mim, a hora que eu vejo realmente a forma que a OneTrust apresenta para esse nível de gerenciamento, os dashboards são realmente incríveis. Mas aí eu quero convidar o Moa para falar um pouquinho aí sobre essas funcionalidades que a gente tem dentro da ferramenta, Moa, de painéis, de controles, essa parte de importação e exportação, Moa, se você puder comentar um pouquinho também. Na verdade, você falou tudo, né? Só você deixar claro e falar sorrindo como é bom ter um painel, é o suficiente. Mas um ponto interessante, desculpa, é que a gente consegue ter essa visão por unidade de negócio. Entendeu? Então, se você está gerenciando mais de uma organização, ou você está gerenciando um departamento, ou você está gerenciando alguma coisa específica, você consegue ter aquela visão e você consegue construir o dashboard de acordo com a sua necessidade. Eu vou fazer um dashboard público, aí eu vou disponibilizar para as pessoas, vou fazer um privado. E o interessante é que os dados que você vê no dashboard são os dados que você tem permissão para acessar na plataforma, que a plataforma permite você controlar o escopo de acesso também. Então, se eu tenho uma organização que tem unidade A, B, C e D, e essa pessoa só vai ter acesso à unidade B, ela só vai ver os dados relacionados com a unidade B naquele dashboard específico. Então, também te dá essa tranquilidade. E se você gostou bastante, igual o Beto, da informação que está ali dentro, você não pode colocar a interface gráfica dentro do relatório. A solução permite você adicionar o widget, né, o gráfico que você está vendo na sua tela, e trazer ele para o seu relatório, para poder facilitar essa interação com o board, a interação com as pessoas que vão tomar a decisão mediante aquele risco, ou então entender realmente como é que está o avanço e a melhora ali para o seu dia a dia. Tá bom, Beto? Legal. E eu volto ali, Felipe, realmente sou apaixonado essa parte de dashboards aqui da OneTrust. Eu tenho certeza que quando você conhecer, você também vai se surpreender. Eu queria aproveitar uma pergunta aqui, Moa, do Luiz Gaetan, ele colocou uma pergunta aqui para a gente, sobre essa parte de riscos mais macros, né? E essa parte de compliance desses riscos, né? Por quem eles deveriam ser gerenciados, avaliados, aprovados, né? Por exemplo, pelo board ou pelo senior management, né? E isso abre a pergunta que eu queria também te fazer, Moa, o que vem além, né? O que vem além, por exemplo, dessa gestão de riscos de terceiros? O que vem pela frente por parte da OneTrust? O que a gente tem uma visão geral nessa parte? Aí já vai mais para a governança mesmo, a governança e risco, além dos terceiros, acho que dentro da própria empresa, da organização como um todo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Moacir, o que vem pela frente, né? Como que a OneTrust enxerga essa visão como um todo e não somente essa parte de gestão de riscos de terceiros? Ótimo, Beto. Então, eu vou falar um pouquinho à frente dessa discussão específica de fornecedores, né? A gente está chegando hoje no mercado, nós estamos trazendo a inteligência artificial para apoiar essa gestão. O que eu quero dizer com isso? Organizações que fornecem serviços a outras empresas, né, a outros parceiros, de vez em quando recebem os questionários para responder também, né? E aqueles questionários demandam tempo da equipe técnica, da equipe jurídica. Então, a gente tem hoje, na verdade, já saiu do forno, já temos alguns clientes que já estão ali utilizando, mas eu consigo disponibilizar para você um motor onde as perguntas que são recebidas pela sua equipe
podem ser respondidos automaticamente, utilizando técnicas de machine learning, de NLP, onde eu consigo identificar a pergunta, o contexto e oferecer para você qual a melhor resposta de acordo com o nível de confiança. E você consegue facilmente responder a avaliações. Então, acabou, você está recebendo ali 30, 40 avaliações para responder em 6 meses, ocupando aí pelo menos 1 mês de trabalho da sua equipe. Você pode automatizar esse processo, até mesmo documentar e melhorar essa sua base de informação, né? E esse ponto vem legal porque ele já está, ele permite você acoplar diretamente no nosso Vendorpedia. E você vai conseguir disponibilizar ali o seu certificado, as suas informações, já dar aquele perfil inicial ou seriedade ao seu negócio dentro da nossa palavrinha aí legal, Vendorpedia, que é a nossa base, com mais de 70 mil fornecedores hoje no contexto global. Bom, nesse ponto que o Luiz trouxe, né, hoje a OneTrust ela é dividida em ofertas. Né? A gente tem a oferta do risco de fornecedores, né? Estamos até bem qualificados em relação a esse produto no Gartner, somos líderes do Gartner. E nós temos a oferta de GRC. E a oferta de GRC, ela até tem esse mesmo modo e se encaixa muito bem nesse contexto, vamos dizer assim, de risco perante a organização. Então, quando a gente começa a entrar nesse detalhe de como analisar os tipos de risco de uma forma empresarial, né, você começa a se preocupar com os dados que vão estar chegando dentro da solução. Então, a gente tem um modo de gestão de risco, onde você consegue automatizar e concentrar as informações aqui dentro, ter seu dashboard específico. Você vai conseguir apontar ali exatamente qual vai ser os controles que você vai utilizar, mesma metodologia que a gente falou sobre fornecedores, só que você vai ter num contexto mais interno, né, na sua organização. E a gente traz um outro ponto interessante também, é a capacidade de você fazer auditoria nesses controles. Então, a gente traz para você um módulo onde você vai conseguir validar cada um desses controles que você está hoje validando, empresas, processos, fornecedores, parceiros. Então, isso tudo você vai conseguir dar para o seu board, para a sua diretoria, a visão que não só você está implementando os controles, mas a qualidade dos controles, a forma como você está levando, faz sentido com a sua realidade no seu dia a dia. Tá bom? E para finalizar, né, geralmente, quando a gente tem essa interação com mudanças de controle, você tem essa necessidade de demonstrar quais são os processos que você está aplicando ali dentro. Então, você vai ter suas políticas internas, você vai ter seu termo de uso, você vai ter avisos de privacidade. Então, a solução ela consegue suportar para você toda uma gestão dessa comunicação, né? E você consegue apontar quais são os controles que estão envolvidos em cada uma dessas políticas, conseguir aprovar essa política no workflow e coletar essa, vamos dizer assim, essa assinatura, né? Essa interação que a pessoa realmente viu e visualizou essa política. Então, a gente tem módulos para, vamos dizer assim, né, ofertas para suportar muito bem. E eu acabo brincando muito, né? O OneTrust ela não é uma solução ela não é uma empresa que fornece produto para fornecedores somente, ou então somente para GRC ou para LGPD. Nós somos uma empresa que fornece confiança. E a intenção aqui é, quanto mais informação você colocar na plataforma, melhor vai ser a sua visualização, melhor que você vai sair do reativo para o proativo, conseguir realmente planejar, visualizar e preparar. Tá bom, Beto? Eu acho que eu cobri bem esse ponto aí do Luiz e respondi. Foi bem, Moa. E essa parte que o Moacir coloca, né, da palavra confiança, né? Acho que isso é uma grande missão da OneTrust, e eu gostaria de falar sobre isso, né? Hoje a gente vê como confiança sendo um grande diferencial no mercado, né? O consumidor ele quer poder confiar na empresa com que ele está fazendo o negócio. E eu, como empresa, quero confiar nos meus parceiros. Então, a palavra confiança vai muito mais do que simplesmente gerenciar risco, e acho que ou está adequada a uma LGPD, mas acho que vai muito além, né? Acho que isso que é a missão da empresa, que é incrível, é você poder transformar a confiança como realmente um grande diferencial, que, no meu ponto de vista, nem deveria ser um diferencial. Todas as empresas deveriam ser confiáveis, né?
mas acho que a gente consegue levar esse fator confiança como sendo um diferencial, seja para o consumidor, seja para o meu parceiro. Acho que essa é uma missão muito importante, que é onde que eu me identifico muito aqui com a OneTrust, e acho que a gente está trabalhando para fazer essa diferença no mercado. Acho que isso é muito bacana, e obrigado por trazer esse assunto confiança, Moacir. E aqui queria aproveitar uma perguntinha, voltando ao assunto de geração de fornecedores, do gerenciamento de fornecedores, Moacir. O Paulo Aracá que está perguntando assim: muitas vezes o meu fornecedor ele é mais do que um fornecedor, né? Ele é um parceiro, ele é um aliado de negócios. E para esse cara que é um aliado, né, que está muito próximo de mim, eu consigo fazer uma avaliação diferenciada desse fornecedor, né? Como que eu posso fazer essa avaliação? Porque eu entendo que ali ele é um parceiro mesmo, ele está falando em meu nome muitas vezes, e a gente já viu isso acontecer muitas vezes. Eu consigo fazer uma avaliação mais diferenciada nesse fornecedor que também é um parceiro? Consegue, Paulo. Você consegue, por exemplo, disponibilizar para esse fornecedor, se você quiser, vamos levar em consideração consentimento. Você está coletando consentimento, você está coletando opt-in para aquele titular, para aquele seu cliente dividir a informação com aquele fornecedor. Então, você pode automatizar esse processo, você consegue oferecer acesso via API àquele fornecedor para ele puxar essa lista de consentimentos, de informações que ele vai ter de acesso dentro da plataforma. Você consegue flagrar ele dentro de um grupo específico, ou então tratar um status que você controla. Lembra que eu falei? Você controla a coluna da planilha. Então, você pode ter ali um status, né? E o status pode ser parceiro, fornecedor parceiro, fornecedor somente de produtos. Então, você pode vir criar esse tipo de status, e esse tipo de status vai estar relacionado a um modelo de uma avaliação específica. Ah, tá. Então, para parceiro, eu vou querer saber esses dados aqui, eu vou querer saber essas informações, eu vou querer enviar em cada 3 meses, eu vou querer enviar em cada 6 meses, e você consegue controlar todos esses pontos e ter o perfil de acordo com cada fornecedor. E é essa a intenção mesmo, tá, Paulo? Entendeu? Você conseguir trazer a sua regra de negócio, a sua necessidade de negócio para dentro da plataforma. Eu brinco muito isso, né? A gente nunca imaginou que a gente vai entrar numa organização, a organização não tem nada. Ou então a organização tem exatamente a forma como a gente precisa. Não, cada pessoa, cada gestor que eu entro em contato, ele tem uma necessidade diferente. Pode ser mínima, mas tem diferente. E a solução, ela te dá essa flexibilidade, ela te dá essa capacidade de você acertar esse pingo em cada I, do jeito que você precisa, tá bom, Paulo? Eu acho que bom. Opa, Beto, acho que a Karina também colocou mais uma pergunta. Vamos... Isso. Eu ia falar isso, né? A Karina colocou uma pergunta aqui e a Maria também colocou aqui no chat. Eu queria juntar as duas perguntas, Moacir. Então, a Karina está perguntando se a gente consegue incluir na plataforma da OneTrust os manuais de códigos de conduta da instituição dela, para que os fornecedores dela possam baixar e estar cientes desses códigos de conduta interna que ela tem, né? E aí ela também pergunta se a gente pode criar um questionário que ela pode mandar aos fornecedores para que sejam somados nessa avaliação de risco a resposta dos fornecedores para o controle dela interna. E a Maria, por outro lado, pergunta se a gente consegue controlar essas não conformidades de auditoria e certificações das empresas que estão atuando como parceiros. Certo. Então, Karina, sim, você consegue, por exemplo, disponibilizar o seu código de conduta de uma pergunta dentro de uma avaliação, pedindo para a pessoa confirmar se ela leu, né? Se ela interagiu, você consegue ter aquela confirmação. Você pode oferecer uma conta de acesso a esse fornecedor e coletar essa assinatura de código de conduta diretamente na plataforma também. Tem várias formas que a gente pode oferecer isso sem problema nenhum, tá bom? E na possibilidade de você ter um questionário específico, pode. E o legal, tá? Por exemplo, de acordo com a resposta que você deu numa questão, você pode até acionar um novo questionário. Então, você pode ter um questionário comum a todos os fornecedores, e se aquele fornecedor falar assim, eu presto serviço na nuvem, você disparar um questionário de segurança da informação na nuvem. Eu presto serviço on-premise, disparar um questionário de on-premise. Eu ofereço software, então disparar perguntas sobre software. Então, você tem esse processo, você tem essa capacidade de ter o só único e automatizar esses passos, né? E Beto, eu acabei esquecendo a última
última pergunta. Eu peço desculpa. Não, a Maria comenta aqui se a gente tem como controlar essas não conformidades, as auditorias das certificações das empresas envolvidas nessa parte de fornecedores ou da própria empresa dela também. Legal. Então, dentro da nossa base, a gente tem ali já os certificados, né, com as validades, tudo direitinho. Então, você vai ter acesso a essas informações e você consegue ser notificado quando aquele fornecedor que está na sua base tem um certificado que foi expirado ou foi renovado. Quando você está fazendo fora da nossa palavrinha mágica da Nupedia, você também pode fazer diretamente de avaliação. Você pode pedir essas informações. E aí, quando você pede essas informações, você pode oferecer para o fornecedor colocar a data ali naquele campo específico ou você coletar aquela informação. Mas você também tem essa possibilidade de ser notificada quando aquele período daquele certificado ele expira, tá? Por exemplo, tem organizações que usam a nossa solução para fazer due diligence. Então, ele tem um questionário específico de due diligence, ele vai no fornecedor, no local, e ele começa a preencher as perguntas ali, visualizando aquela documentação. E você pode anexar, tá? Para cada pergunta, você tem um específico para anexar documentos, e uma vez que anexou o documento dentro daquela avaliação, ele vai para uma lista geral daquele fornecedor. Então, você vai ter a visualização de todos os documentos que foram anexados. Fica muito fácil você gerenciar e visualizar o que está acontecendo ali naquele relacionamento. Tá bom? Legal, boa. E agora tem uma pergunta do Paulo aqui, mas agora eu queria levar essa pergunta para o Felipe e para o Maicon, se eles me permitirem, que acho que é mais um conceito que o Paulo está perguntando, o que a gente acha do background check de um sócio, de acionista dessas empresas que são fornecedores e parceiros estratégicos, fazerem parte dessa avaliação de risco, né? Essa avaliação prévia do background das pessoas, né? Como vocês enxergam isso na organização de vocês, Maicon, Felipe, né? Você vê o background das pessoas que são acionistas dos fornecedores e parceiros estratégicos. Acho que isso está muito ligado, na verdade, à própria LGPD mesmo em si, né? Uma vez que nós estamos avaliando, né, e verificando, né, não uma empresa, né, que é o propósito aqui, né, falar sobre avaliação de fornecedores especificamente, né, mas sim pessoa física, né, que representa, no caso, essa empresa, né, que é o caso, sócios e acionistas. Acho que tem alguns pontos aí relacionados à parte de proteção mesmo de dados que devem ser observados. Acho que não, aí é uma opinião, né, que eu posso dizer, eu acho que foge um pouquinho dessa parte de gestão em si, de fornecedores, tá? Então, cada caso pode ser avaliado de maneira bem pontual. Aí eu estou dizendo e com base na forma como o escritório Cassione segue, tá? Não fazemos dessa maneira dentro do Antitrust ou mesmo na parte de gestão dos fornecedores. Tem que ser avaliado. Não sei se o Michael tem algo diferente. Felipe, concordo com o Felipe, tá? Desculpa, Beto, quem fez a pergunta? Foi o Paulo Aracaki. Paulo, eu concordo com o Felipe, tá? Eu acho que é um tema mais sensível, né? Quando você começa a avaliar pessoas físicas, né? Mas tudo depende da estratégia da empresa e os riscos que ela quer correr, né? E a necessidade dessa checagem, né? Mas, a princípio, eu concordo com o Felipe e a gente não promove esse tipo de checagem hoje, tá? Nem na OneTrust, nem nenhuma outra ferramenta, tá bom? Obrigado, Maicon. Obrigado, Felipe. Eu queria agora, como uma última pergunta, aproveitar o Maicon aqui primeiro e depois o Felipe, né? Para a gente encerrar, a gente está chegando aí no finalzinho desse painel, né? O que a gente pode esperar, acho que no futuro próximo, das empresas de vocês com relação realmente a essa gestão de riscos de fornecedores, né? Como que vocês enxergam a evolução desse gerenciamento de riscos nesse futuro, seja na parte de tecnologia ou também seja na parte de conceitos, né? Eu sei que você comentou, né, Michael, a LGPD acaba mudando constantemente, mas como que você enxerga esse futuro próximo, essa gestão de riscos de fornecedores? E depois, Felipe, se você também puder fechar com o seu comentário. Tá. Ô Beto, primeiro vou trazer um dado bem interessante aqui, inclusive que o Moacir já até comentou, né, das empresas de grande porte, né? Em uma entrevista para o Márcio Luz, né, que é head comercial da ESN, né, o Alex Bermudes, que é diretor da OneTrust, ele trouxe um dado muito interessante, que uma empresa de porte médio contrata, em média, 5.000 terceiros.
Isso é um número muito alto de terceiros, né? E que, além disso, 72% dos profissionais de compliance esperam que esse número cresça para 2020. Né? Aí eu vou comentar um outro ponto que vocês trouxeram, né? Que é a confiança. Né? Hoje, olha só o que a gente fala, né? A gente fala em ter uma estratégia de confiança. Né? As empresas, elas devem adotar essa estratégia de confiança. Não só para se tornar confiável apenas para os seus clientes, mas também para os colaboradores e para investidores, né? Avaliar os fornecedores que você tem na sua organização hoje é um dos processos dessa construção, dessa confiança, né? Saber que existe uma régua ali para esse tipo de demanda, tá? O que a gente vê hoje, né? A gente vê as empresas pensando num crescimento, né? E junto com esse crescimento existe um tal de risco reputacional, né? A empresa, ela necessita crescer, utiliza toda uma cadeia de terceiros para isso, e isso é maravilhoso, não tem problema nenhum utilizar terceiros, pelo contrário, né? É uma estratégia que a empresa utiliza até para o crescimento mais rápido, né? Mas se você não avalia esse terceiro, que você está trazendo para fazer parte do seu negócio, porque quando você traz um terceiro para te prestar um serviço, ele vai fazer parte do seu negócio. Você gera um risco reputacional muito grande, tá? Muito grande. Então, você tem que ter o domínio, né? Você tem que ter os domínios dessa gestão de risco, tá? Você tem que ter segurança, proteção e privacidade de dados, que aí entra LGPD, GDPR, ética, conformidade, que aí vem prevenção à lavagem de dinheiro, até questões ambientais. Por isso, essa gestão deve ser um trabalho em conjunto entre vários times da organização. Por isso que vem aí a questão que eu tinha comentado com a Karina. É uma mudança cultural, Karina. Tá? É uma mudança cultural. Vou trazer um outro exemplo aqui, que é um investidor que deseja saber o nível de risco que ele está correndo antes de investir numa empresa. Né? Como que você vai fazer um investimento, né, na contratação de um terceiro sem saber o risco que você está correndo, sem saber o risco que a sua organização está correndo? Então, acho que é isso, Beto. A gente tem que abrir o olho. Existem plataformas, né, ferramentas que nos ajudam, né? Eu, particularmente, nós aqui da DOS, particularmente, gostamos muito da OneTrust, por isso que a gente fez a escolha por vocês, né? Porque ali nas apresentações foi a plataforma que mais nos brilhou os olhos, né? E a gente está muito feliz de ter contratado, tá? A gente está muito feliz porque é uma ferramenta muito dinâmica, é uma ferramenta realmente que, como o Moacir está descrevendo aí, ela faz isso, sim, faz, ela faz aquilo, sim, faz, né? Tudo é uma sim, ferramenta né? muito boa. Tudo sim, só falta fazer chover, né? Mas é uma ferramenta muito boa, muito boa, muito boa. E não só para o controle de LGPD, né? Um controle de compliance aí, tá? E para nós é uma alegria, Maicon, ter uma empresa como a DOTS e vocês como parceiros, a gente fica muito feliz mesmo. Obrigado pela confiança, né? Confiança é sempre importante. E Felipe, como você vê, como você tem visto aí do seu lado, Felipe, aí nessa área, principalmente nessa área dos escritórios de advocacia, onde você está, como que você está enxergando esse futuro? Vou falar rapidamente para não estourar aqui o tempo. Mas eu vou no oposto do que o Michael comentou, até para gerar um pouquinho de reflexão aí para cada um, né? Por um lado, né, de fato, tem a parte de gestão tão fundamental e importante do fornecedor dentro da própria empresa, e nós aqui, do nosso lado, fazendo a cobrança aí dos nossos fornecedores, né? De certo modo, exigindo para que eles fiquem ali balizados em uma régua aceitável, né, do ponto de vista de segurança, da informação, LGPD, etc. Por outro, né, do outro lado, estão os fornecedores, de fato, né? Às vezes eu sento na cadeira de fornecedor, né?
empresas grandes, maiores, fazendo a contratação do serviço do escritório de advocacia e auditando o escritório para saber se nós estamos nesse nível de segurança esperado. Então, eu acho que esse ecossistema, e é justamente esse ponto que eu queria trazer, né, para a reflexão, que eu acho que é bem importante, esse ecossistema, né, e essa exigência que o mercado vem fazendo, um vai meio que fazendo com o outro, né, solicitando para que esteja no nível maior em termos de segurança, a gente só tem a ganhar, né? A gente tem mais consciência daquilo que nós estamos fazendo em termos de gestão de dados ou de informações, né? Pessoa física ou pessoa jurídica, mas a gente tem a ganhar porque uma hora estamos sendo auditados, uma hora nós estamos auditando, né? Utilizando, óbvio, nós estamos utilizando aqui o OneTrust, mas tem outras ferramentas também de mercado que fazem um trabalho similar. Então, acho que isso é importante também para o fornecedor, né, que está lá na ponta, né, para que ele tenha a oportunidade de olhar, receber, por exemplo, um formulário, um questionário, espero que não seja em planilha Excel, espero que seja um formulário automatizado, né, preenche esse formulário e fala, opa, eu não estou tão bem assim do ponto de vista de segurança da informação, por exemplo, quanto eu imaginava. Eu tenho a oportunidade, então, de olhar, revisitar os meus processos, pessoas, etc., para ajustar, para ficar aderente e eu conseguir continuar atendendo, por exemplo, esse meu cliente, né? Então, eu acho que esse ecossistema, né, acaba sendo virtuoso, de certo modo, né? Um meio que vai puxando o outro para que o nível seja cada vez maior, né? Então, acho que do meu lado, eu enxergo dessa maneira, e aí fugindo um pouquinho do que o próprio Michael comentou, até para a gente ter uma reflexão um pouquinho diferente também. E o que é legal, Felipe, é que aí você está é o que você falou, está dos dois lados, você é fornecedor e você tem fornecedores, né? E o quanto é importante, acho que o que você falou agora, o quanto é importante para você estar seguro de que também, ao você ser fornecedor de alguém, como você está controlando, né? E como você está se adequando para oferecer o melhor serviço para o seu cliente, que ele não tenha esses problemas de gerenciamento de risco com terceiros, né? Então, é muito bacana que você está dos dois lados da moeda, né? Você contrata, mas você também é fornecedor. E mais uma vez, obrigado também, Felipe. Sei que o Mó pediu a palavra aqui, ele quer responder uma colocação do Paulo. Moacir, você está por aí? Estou aqui, Beto. Paulo, só para responder ali a sua pergunta, é possível, tá, você fazer análise de qualquer item que você queira fora da plataforma. Então, por exemplo, nesse caso, o background check de pessoas, você pode disparar o CPF, você pode disparar uma informação mediante uma base que contrate informações do SPC, do Serasa, ou então qualquer outro resultado ali, e trazer essa resposta já chegar com um perfil de risco específico relacionado àquele fornecedor, uma categoria ali dentro daquele perfil de risco daquele fornecedor, tá bom? Isso aí é possível sem problema nenhum, se você precisar. O mais importante, Paulo, pega o contato que o Márcio publicou ali, o link, vamos marcar uma reunião, vamos conversar sobre o seu ponto específico. Eu acho que ficou bem claro com a conversa do Michael, do Felipe, que cada organização vai ter ali o seu modelo, vai ter sua necessidade, e o bonito da OneTrust é essa flexibilidade para atingir o resultado principal, que é a conformidade, né, para o compliance dentro desse relacionamento com os fornecedores. Beto. Legal, obrigado, Moacir. Bom, eu vou trazer já que falamos tanto o nome do Márcio aqui na conversa, trazer o nome do Márcio de volta, porque a gente está encerrando aqui. E, Márcio, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado pela parceria. Eu também, o Michael comentou a entrevista que o Alex deu para você, né? Então, o Alex, ele é o diretor de América Latina, e eu também agora me juntando a essa organização da OneTrust para a América Latina. Eu assisti também aquela entrevista, eu ainda não estava na OneTrust, mas eu também me surpreendi com o número de fornecedores e terceiros que a gente acaba contratando, né, para o nosso negócio ficar de pé. Então, Márcio, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? Ora, mais uma vez, eu que agradeço, Beto, pela organização. Também já vou agradecer a Rafaela, que fez toda essa ponte aí para conseguir. Não posso esquecer de agradecer a ela, porque realmente ela foi campeã aí nos ajudar também na organização. Beto, obrigado. Quero agradecer o Moacir mais uma vez. No ano passado esteve aqui também com a gente, no último congresso. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente. Michael e Felipe, é um prazer estar com vocês. O contato também está super aberto. Acho que eu até
mandei uma mensagem para o Beto, falei assim, nossa, o painel está super leve, as pessoas interagindo, tirando dúvida. Eu acho que é muito bom quando a gente vê esse tipo de coisa, né? Sanando dúvida do dia a dia, porque às vezes a gente está aqui passando muito conteúdo, mas tem aquela dúvidazinha do dia a dia que o profissional vive na vida dele, né? Então, eu acho que vocês trouxeram muito bem, né? Com a introdução do Moacir desmistificando um pouco, né? Ali trazendo os passos, acho que ilustrou muito bem e fez esse bate-papo muito bom. Eu já vou aproveitar, eu realmente vi a entrevista com o Alex, depois vocês podem assistir, ela está no ccompliance.com.br, está lá a parte de entrevistas. Vocês acham? E o Alex traz algumas informações bem relevantes, eu aprendi muito também com ele naquela entrevista, então também já aproveito, já faço esse link desse painel também com o link lá da nossa entrevista. Então, já fica uma dica para vocês que estão aqui nos assistindo, tá? Então, acho que é muito legal. Obrigado mais uma vez por esse painel, foi excelente, excelente, excelente. Fechamos, eu diria, nosso painel do dia aqui, da primeira metade do dia, nem metade porque ainda tem mais aí, 4 painéis, né? 1/3 aí do nosso dia de eventos. Então, muito bem. Quero agradecer também a plateia que ficou com a gente aqui, nos assistindo, questionando, perguntando. A gente agora vai fazer um break da hora do almoço, então a gente volta às 14 horas no horário de Brasília. Então isso também é importante falar, esse horário, 14 horas no horário de Brasília, então dá 2 horinhas de intervalo. Eu peço que vocês, esse link ele vai ser encerrado, mas vocês voltam, acessem a plataforma da EZN, lá você clica no próximo painel, ele já vai abrir, já aparece na área do lugar, como foi nesse aqui da período da manhã, só que a gente muda o link nos turnos, né? A gente acaba mudando. Então nos encontramos às 14 horas para continuar o evento. Obrigado, pessoal, tudo de bom para vocês, até a próxima oportunidade. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal.